Espírito de Deus está, a liberdade. Onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Eleve os teus olhos à liberdade. Eleve os teus olhos à liberdade. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. A liberdade. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. A liberdade. Aos cansados e sedentos, a liberdade. Aos cansados e sedentos, a liberdade. Entregue tudo a Cristo, a liberdade. Entregue tudo a Cristo, a liberdade. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós como um rio. Liberdade. Liberdade. Oh, oh, liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre do pecado, livre da maldade.
Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Obrigada, Jesus, por se fazer maldição em meu lugar, morrendo naquela cruz, numa expressão de tão grande amor. O que nós podemos fazer para retribuir esse tão imenso amor, a não ser entregar toda a nossa vida nas tuas mãos e viver para ti para sempre, completar a carreira que nos está proposta. Mesmo a dormir, atento está meu coração. Mesmo à noite, por ti eu esperarei. Tanto tempo já passou, estou cansado. Tanto tempo já se foi, mas eu tenho fome. Mesmo a dormir, atento está meu coração. Mesmo à noite, por ti eu esperarei. Quanto tempo já passou, estou cansado. Tanto tempo já se foi, mas eu tenho fome. Continuo esperando por ti. No silêncio eu espero por ti. Continuo esperando por ti, Jesus. No silêncio eu espero por ti. Ao ouvir tua voz, a chamar meu nome, ao ouvir tua voz, meu coração dispara. Ao ouvir tua voz, a chamar meu nome, ao ouvir tua voz, meu coração dispara. E no meio da noite, e no meio da noite, e no meio da noite, meu coração
eu sou teu, mesmo que sozinho eu esteja, ainda vou dizer, eu sou teu, eu sou teu, cumprirei minhas promessas, não volto atrás, eu quebro as pontes pra não retornar, cumprirei minhas promessas, não volto atrás, eu quebro as pontes pra não retornar, eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu, pra sempre teu, eu sou tua, para sempre tua filha, eu pertenço a ti, Jesus, eu sou teu, e nada muda isso. Somos teus filhos, comprados com alto preço. Nós temos um destino, temos uma eternidade contigo para sempre, para sempre. Eu sei que tudo é passageiro nessa terra, eu sou Senhor, mas eu sou tua, pra sempre tua, mesmo que eu não possa ver, ainda vou dizer, eu sou teu, mesmo que sozinho eu me sinta em meio à escuridão, eu sou teu, eu sou teu.
Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, fonte de vida. Eu sou totalmente teu, meu coração é teu, minhas emoções são tuas, meus sentimentos, meu passado, meu futuro, tudo é teu, Jesus. Sou completamente teu, então pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Eu não tenho mais onde ir. Se eu subir ao alto monte, lá estás. Se eu descer o mais profundo do abismo, eu sei que lá a tua mão me encontrará. Eu não tenho como fugir do teu amor. O teu amor me alcança aonde quer que eu esteja. Então renova o meu primeiro amor e acende o fogo outra vez. Vem e renova o meu primeiro amor de novo. Quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Quero me apaixonar outra vez. Quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Queimando de amor por ti, Jesus. Queimando de amor. De noite, de dia, de madrugada. Te priorizando outra vez. Eu quero me apaixonar outra vez. Quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono, perder os entretenimentos dessa terra, só pra ficar contigo. Eu quero me apaixonar
outra vez. Abre o meu coração para que eu possa sentir outra vez teu grande amor, teu grande amor por mim. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti, queimando de amor por ti, queimando de amor por ti, Jesus, queimando de amor por ti. Senhor Deus Todo-Poderoso, seja glorificado o Teu nome, Pai, seja exaltado, acima de tudo, acima de todos. Vem, Senhor, com a Tua brisa suave, com o Teu doce Espírito Santo, nos tomar nas Suas mãos, ó Pai, nos conduzir a um lugar, no recôndito do Teu lugar. Inclina, Senhor, para ouvir, inclina, Senhor, para atender, inclina, Senhor, nos tome, nos transporte, ó Deus, de um lugar ao Teu lugar, do nosso lugar à Tua estação, assim como o Senhor fez com o profeta Ezequiel. A Tua mão o tirou e o levou em espírito. Leva, Senhor, o nosso espírito nesse momento a um lugar mais elevado, a um lugar mais íntimo, a um lugar mais perto de Ti, onde possamos ouvir a Tua voz, onde possamos, Senhor, ser tocados e afetados pela Tua natureza. Essa é minha oração, Pai, é meu desejo, que a Tua palavra alcance lugares inéditos ainda na nossa vida, alcance lugares, Senhor, que ainda não foram experimentados. Queremos ser afetados por Ti, Senhor, precisamos de Ti, em nome de Jesus. Graças a Deus, boa noite a todos, é um prazer, um privilégio estar trazendo a boa nova, mais uma vez, do Evangelho. E cada momento, cada culto como esse, cada momento que nós abrimos a palavra, cada momento que nós nos entregamos ao louvor, à adoração, é mais uma oportunidade que o Espírito Santo tem de tomar aquilo que nós somos e nos melhorar, nos fazer mais parecidos com Ele, nos fazer mais a sua imagem e semelhança. Eu sempre digo que a adoração, ela tem esse poder. O Senhor pega o barro, e o barro, quando um coração é quebrantado e contrito, esse barro molhado, ele se torna maleável, moldável, e o Senhor pode mexer na estrutura do nosso ser e nos tornar aquilo que é o seu desejo. E a minha oração é que o Espírito Santo possa cada vez mais fazer isso no nosso meio, em nós e através de nós, e como ministro, como um pregador, eu tenho uma função, uma responsabilidade, isso carrego no meu coração, de permitir que o Espírito Santo tenha essa liberdade em nosso meio. E a minha oração, minha busca, minha vida e meu desejo é para que isso aconteça. Uma palavra no livro de Isaías, capítulo 64, a partir do versículo 1, diz assim: ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes se escoassem diante da tua face, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, assim as nações tremessem da tua presença. Quando fazias coisas terríveis que não esperávamos, descias e os montes se escoavam diante da tua face. Esses 3 versículos do profeta Isaías, ele começa a externar um desejo, um fogo, uma paixão que havia em seu coração,
E essa é uma busca, um anseio que deve haver no coração de cada adorador, no coração de cada filho. Um desejo para ver de novo Deus Todo-Poderoso se movendo entre nós, se movendo no meio da sua igreja, se movendo no meio dos louvores do seu povo. E Isaías diz: ó, se fendesses os céus e descesses. Senhor, essa deve ser uma oração na nossa vida, um desejo contínuo daqueles que estão almejando subir a montanha santa, encontrar com as labaredas eternas, e isso tem que inflamar em nosso coração. Ó, se fendesses os céus e descesses, então os montes, eles iam escoar, se derreter diante da tua face, e seria como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas, para fazer o teu nome notório aos teus adversários, e as nações iriam tremer diante da tua presença. Quando fazias coisas terríveis que não esperávamos, descias e os montes se escoavam diante da sua face. Isaías começa a remeter a sua memória, trazer à lembrança a grandeza do seu Deus e o desejo de que esse Deus, ele possa voltar nos dias dele, ele ansiou por isso, e em nossos dias esse deve ser o nosso anseio, ansiar para que os céus se abram, para que as cortinas do céu se abram novamente, e o Senhor possa vir tocar a terra com avivamento, com despertamento, levando as pessoas de novo a proclamar o nome de Jesus e falar do seu nome com amor no coração. Versículo 4: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti que trabalhe para aquele que nele espera. Saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que tiraste, porque pecamos, neles há eternidade, para que sejamos salvos. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapos da imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. E já ninguém há que invoque o teu nome e que desperte e te detenha. Por que escondes de nós o teu rosto? Fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Eu entendo que são dias em que o Espírito Santo ele voltará. Talvez isso não vai ser para a multidão, isso não vai ser para um grande número de pessoas, mas eu acredito com todo o meu coração que esses são dias em que o Espírito Santo ele vai tornar a tomar um lugar na sua casa. Sabe, talvez não são muitos que querem isso. A igreja está bem preocupada em levar o nome de Jesus adiante, ela está preocupada em evangelizar, mas sabe, quando Jesus de fato se manifesta, às vezes, rapidamente, os homens eles tomam o lugar do Senhor, eles já querem roubar aquele momento, para talvez ali tentar colocar uma placa dizendo isso está acontecendo aqui, tentando colocar o seu nome, ou o seu título que vem antes do seu nome, dizendo isso aconteceu por minha causa, isso aconteceu porque eu fiz isso, ou porque eu fiz aquilo, e sabe, eles não estão preocupados em que o Senhor se manifeste livremente. Tem que haver um controle, e sabe, eu tenho aprendido que quando o Senhor se move, os avivamentos que houveram em todas as épocas, não havia um controle humano, não havia uma manipulação humana, precisa haver uma liberdade, deixar o Espírito Santo à vontade para fazer aquilo que Ele deseja, e Ele está procurando um lugar assim, Ele está procurando um lugar onde Ele possa vir, e a sua manifestação não tenha digitais humanas, mas ela venha a ter corações que se tornaram úteros, que se tornaram ventres, e geraram em seu espírito, em seus corações esse avivamento, geraram com lágrimas, geraram com pranto, geraram com corações quebrantados diante dele, não querendo que seus nomes fossem colocados à frente, seus títulos fossem apresentados no meio de tudo isso, mas eu acredito que há sim um tipo de gente que está preocupado e dizendo como Isaías: Senhor, já não há ninguém que se desperte,
já não há ninguém que te detenha. Eu descobri algo, o Senhor, Ele precisa ser detido. Alguém irá deter o Senhor, alguém irá segurar as suas olas, alguém irá tocá-lo e fazê-lo parar, e ele vai perguntar: quem me tocou? Que povo é esse que está me tocando? Como aquela mulher, naquele momento em que Jesus caminhava, as pessoas caminhavam, um monte de gente, e todas apertavam Jesus, e quando Jesus para, ele pergunta: quem me tocou? E Pedro diz: mas mestre, todo mundo está te tocando, por que perguntas? Como você pergunta quem me tocou? Ele fala: não, alguém me tocou diferente, porque de mim extraiu virtude, tirou algo de mim. Sabe, pessoas vão começar a chamar a atenção do Senhor, mas não apenas chamar a atenção de Jesus, porque existem necessidades. Sim, você pode orar, busque a Deus, clame a Deus pelas suas necessidades, apresente sua vida a Ele, apresente suas situações, sua circunstância, apresente as suas carências, leve ao Senhor, leve tudo em oração, mas isso não é tudo, isso é uma parte, isso faz parte, isso é importante, mas isso não é tudo. Você deve sim orar e pedir a Deus, como Jeremias escreveu no capítulo 29, o povo foi levado cativo, e ele diz: olha, vocês vão orar pela cidade, ora pelo governo, ora por tudo, ore por essas coisas, se preocupe com essas coisas também, ore com relação à cidade, ore com relação à nação, ore pelo seu trabalho. O Senhor, Ele vai cuidar de tudo isso, Ele vai responder a oração. Mas ali no capítulo 29, Jeremias começa, depois de falar de coisas naturais, ele começa a dizer de coisas espirituais, de coisas que não tinham a ver com o momento deles. Ele ainda diz assim: olha, ore que se houver paz na cidade, vocês terão paz também. Mas depois Jeremias muda o foco, e ele diz: olha, se o meu povo se me buscar de todo o coração, então eu serei achado de vós. Ele já não estava falando do momento, da circunstância da cidade, da circunstância dos trabalhos, como seria a vida deles. Ele estava falando: olha, existe um momento em que, se vocês elevarem os olhos para os céus e buscarem a minha face de todo o vosso coração, eu serei achado de vós, eu virei, vos tirarei desse lugar e vos colocarei no plano, no meu propósito novamente. Deus tem planos, Deus tem propósitos, mas já não há ninguém que se levante, que desperte, que o detenha, que o retenha, que o segure, que faça com que sua vida desperte o Senhor, para que Ele mude a história de uma geração, a história de uma nação. E eu estava vendo as histórias de avivamentos, e houve um avivamento na Escócia, o avivamento das Ilhas Hébridas, na Escócia. E o avivamento, que começou em 1949, ele surgiu porque duas senhorinhas irmãs, começaram a orar na sala, no quarto de suas casas, chamando e chorando por um despertamento no meio daquele povo. Começaram a orar e chamar por uma visitação de Deus no meio daquele povo, não pelas finanças, não pela nação, não pela política, mas para que o Senhor de novo se fizesse presente e real, a sua presença no meio da igreja, no meio dos irmãos, no meio da sua casa. E sabe o que aconteceu? O clamor daquelas duas velhinhas foi subindo aos céus, e à medida que o clamor foi subindo aos céus, aquilo foi tocando e inflamando o coração de outras pessoas, até que um homem chamado Duncan Campbell estava num celeiro, ele e mais dois irmãos, e começaram a orar, começaram a chorar diante do Senhor, uma noite, 2 noites, 3 noites, horas e horas e horas seguidas, e de repente, a história conta que uma glória encheu aquele celeiro, um poder desceu sobre aquele celeiro. É interessante que 2 velhinhas começaram a clamar, e Deus não se moveu lá na casa das velhinhas, Deus não se moveu lá na sala da casa daquelas 2 senhoras, mas o Senhor foi se mover lá no celeiro, onde haviam outros homens que começaram a clamar por aquilo também, e houve um despertamento naquela região, em toda a Escócia. Deus começou a fazer maravilhas, Deus começou a operar milagres. As pessoas, homens que trabalhavam nas minas de carvão, a cidade começou a ser um alvo, e pessoas vinham visitar de vários cantos de todos os povos e países, vinham ver o que Deus começou a fazer ali. Os bares foram fechados, as cadeias foram fechadas, porque começaram a soltar os presos, porque eles ali ficavam cantando
louvando, e soltaram porque eles não representavam mais perigos à sociedade, e eles estavam ali. Houve um avivamento onde toda a cidade, os hospitais ficaram vazios, porque a glória de Deus vinha, descia sobre aquele lugar, naquele cenáculo, naquela igreja, e aquilo ia tomando toda a cidade, ia curando os enfermos dos hospitais. Será que Deus não quer fazer isso de novo? Será que o Senhor, seu braço de alguma forma foi encolhido, que Ele não possa fazer isso de novo? Que Ele não possa vir sobre a nossa nação e libertar os povos dos medos, libertar as pessoas de seus traumas, libertar as pessoas de suas prisões? Isaías também disse, capítulos antes, 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim e Ele me ungiu. Sabe, Deus tem ungido pessoas, Deus está levantando pessoas. Há uma unção sobre a vida de homens e mulheres, e essa unção, eu me lembro do Salmo 92, que diz assim: Tu exaltaste o meu poder como o do boi selvagem, fui ungido com óleo fresco. Sabe o que isso quer dizer? Eu digo a você que há um tipo de gente nesses dias que está recebendo esse tipo de unção. Há uma unção sobre a vida deles, uma unção que ali foi retratada pelo salmista como a unção que ela vem como uma força, e eles terão a força de um boi selvagem. Você já experimentou colocar uma canga, colocar um jugo sobre um boi que não foi acostumado a isso? Ele salta, ele gira, ele fica transtornado, e ele não admite jugo algum, canga alguma sobre seus lombos. E é isso que a palavra de Deus está falando. Há uma unção vindo e sendo liberada, que vai fazer com que pessoas não admitam mais os julgos que durante tempos, anos, meses ou décadas foi colocado pelo inimigo, ou foi lhes colocado por imposição de homens, por religião de homens, por modelos, por sistemas, e nós não aceitamos mais isso, e há um tipo de gente que não vai mais aceitar essa condição. Eles estão chorando e eles estão dizendo: Senhor, não queremos nada mais, nada além do que a Tua glória, nada mais, nada além do que a Tua presença. Os nossos cultos não podem mais ser os mesmos, os nossos cultos não podem mais ser apenas cultos com 2, 3 canções, uma pregação, uma oração no final e iremos embora novamente. Tem que haver mais. Que o Patrick é um dos pastores da igreja de Pensacola, quando houve o avivamento em Pensacola nos anos 90, e ele fazia uma oração continuamente. Ele ia até a igreja, ficava na primeira fileira, se dobrava ali de joelhos, em uma posição fetal, e ele ali chorava e clamava e falava: Deus, tem que ter mais, Deus, tem que ter mais, tem que haver mais que isso, tem que haver mais que isso. Sabe? E essa é a oração que deve arder e queimar nos nossos corações. Tem que haver mais que isso, tem que haver mais do que isso que nós temos vivido. Deus é maior do que isso que nós temos ouvido falar, ou então essa Bíblia, ela não é verdadeira, ou então essa palavra, ela tem alguns equívocos, porque ela mostra a cada um de nós que Deus, Ele é maior do que isso que nós temos vivido, e a questão não é se Ele mudou, porque Ele garante, a palavra garante que Ele não muda, mas nós caímos, como Isaías disse aqui: todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapos da imundícia. Todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. E já ninguém há que invoque teu nome, que desperte e te detenha. Nós caímos, mas alguém precisa se levantar. Existe uma multidão caída nesses dias. Alguém precisa se levantar. Alguém precisa se levantar e começar a levantar o nome de Jesus, começar a invocar o nome de Jesus novamente. Não apenas reivindicando seus direitos, não apenas reivindicando o que a palavra de Deus garante e nos dá garantias para você orar e buscar e ter uma vida de paz e piedade. Não, é além disso. Você tem o direito, Jesus te deu condição e autoridade de você levantar, pegar o nome dele e reivindicar uma vida de saúde, uma vida de paz, uma vida de provisão, uma vida de alegria, orar pela sua casa, pela sua família. Você tem que reivindicar os seus direitos, sim, mas é um momento de ir além, entrar no cômodo adiante, entrar no lugar santo e dizer: Senhor, obrigado pelos direitos, obrigado pela saúde, obrigado pela cura, obrigado pela paz, mas eu não estou aqui por nada disso. Eu estou aqui, Senhor, porque eu quero atrair a Tua presença, eu quero atrair os Seus olhos, que o Senhor se volte sobre nós, olhe para nós, Senhor, e
tenha misericórdia, vem com tua glória, vem fazer, Senhor, com que os montes novamente, eles se derretam diante da tua presença, venha com teu fogo encher as nossas reuniões, de forma que isso seja como a água que ferve e a lenha que colocada no fogo ela estala. Alguém precisa se levantar e buscar. No avivamento da Rua Azusa, há 115 anos atrás, quando começou aquele avivamento em Los Angeles, sabe, as pessoas não iam à igreja para querer uma bênção nova, para buscar um carro novo ou uma casa melhor. As pessoas iam até aquele lugar e elas entravam, e mal elas entravam para dentro daquele lugar, que era um lugar simples, um lugar, como que um galpão abandonado, que foram ali colocado aquela igreja, aqueles irmãos. E as pessoas entravam, mal elas entravam para dentro, e elas começavam a se ajoelhar, e elas procuravam um canto contra a parede, e ali elas choravam. William Seymour, que era o líder daquele movimento, daquela missão, ele tinha um lugar que ele chegava, ele ajoelhava, colocava a cabeça dele dentro de uma caixa, e ali eles não procuravam uma nova canção, uma nova melodia, eles queriam ali, eles choravam diante dos pés do Senhor. Sabe, a igreja precisa voltar a chorar. As pessoas precisam entrar na igreja e voltar a chorar para que se cumpra a profecia de Zacarias capítulo 12, versículo 10, que diz assim: sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei nos últimos dias o espírito de graça e de súplicas, e eles vão olhar para aquele a quem traspassaram, e eles vão chorar amargamente, copiosamente. Esse espírito vai ser derramado de novo, mas alguém precisa preparar o caminho, alguém precisa preparar o lugar, precisa tomar o seu coração, arar a terra do seu coração, até que a terra do nosso coração se torne de novo uma terra que antes árida, agora se torna uma terra semeável, uma terra cujas sementes do céu, elas caem e elas rapidamente começam a produzir. E como João Batista bem disse, nós precisamos começar a produzir, não nossa justiça própria, não exaltar os nossos dons, não levantar os nossos talentos, mas nós precisamos começar a produzir frutos dignos de um arrependimento verdadeiro, que nos levem de volta para os pés da cruz, nos leve de volta para os pés de Jesus, nos leve de volta para o lugar onde o Senhor vai estar ali e vai nos constranger, como Paulo disse no livro de Colossenses capítulo 2, versículo 14, eu acredito que naquele avivamento de Rua Azusa, esse versículo foi cumprido na vida daqueles irmãos, porque à medida que eles choravam, à medida que eles se quebrantavam, eles entendiam uma coisa. Colossenses 2,14 diz assim: o escrito de dívida que era contra nós foi rasgado. Sabe, mas como que uma pessoa ela vai se arrepender se ela não tiver a ciência, a consciência de seu escrito de dívida? Alguém precisa dizer ao mundo que eles pecaram, que eles caíram, que eles são pecadores, que eles foram afastados da glória de Deus. Se a pessoa não tiver uma consciência de qual é a sua dívida, ela não tem noção de quão grande foi a sua redenção. Alguém precisa voltar a dizer: ei, o pecado está à porta, ele está batendo a porta do teu coração, ele vai entrar e ele vai te levar à morte. Rhys Howells, ele escreve no livro Peregrino: quando eu encontrei o Senhor, eu vi o meu pecado, mas eu não vi as obras que eu praticava, eu via quem eu era, e ali eu via quão grande preço, quão grande amor o Senhor me amou e dali me arrancou. Sabe, haverá nesses dias, talvez o que eu estou falando vai na contramão do que muitos estão querendo pregar nesses dias, do que muitas mensagens que falam nesses dias e não levam mais as pessoas a arrepender-se, não levam mais as pessoas a chorar, não levam mais as pessoas a clamar, mas alguém precisa dizer de novo. Você só vai ter noção de quão grande amor e quão grande salvação veio sobre a sua vida à medida que você entender qual era o escrito de dívida que pairava sobre você. Então aquelas pessoas naquela Rua Azusa, elas tinham noção de qual era o escrito de dívida, era lhes imposto, era como que impresso no seu coração a dívida que elas tinham e que havia sido paga pelo Senhor naquela cruz. Então elas caíam e elas não queriam uma bênção nova, elas só queriam dizer: Senhor, obrigado, Senhor, nós não merecemos, mas obrigado, Senhor, nós não merecemos. Não é uma sensação de culpa que vai haver sobre o coração das pessoas, mas é uma sensação de entender quão grande foi a redenção que o Senhor nos deu.
Eu acredito nesses dias que haverão pessoas que vão se levantar, que vão começar a chamar pelo nome, que vão deter o Senhor, que vão constranger o Senhor. Não vá, Senhor, fique. Um repórter lá na Escócia, nas Ilhas Hébridas, ele foi conversar, depois que o avivamento passou, ele foi conversar com algumas pessoas, e alguns velhinhos, eles eram remanescentes daquele avivamento, e ele foi conversar com aquelas pessoas, e aqueles velhinhos falavam que algumas noites, eles colocavam as suas esposas dormir, e eles iam orar, e se reuniam para orar, e eles choravam de saudades do avivamento. Então ele diz, aquele jovem repórter, aqueles velhinhos dizem: se um dia você encontrar o avivamento, você encontrar o mover de Deus, não deixe ir, não deixe ele ir embora, não permita que ele pereça, que ele passe. Sabe, eu vi dias gloriosos no Brasil, finais dos anos 90, início dos anos 2000, houve algo muito doce da parte de Deus nessa nação. Vivemos nessa cidade algo muito genuíno e doce, gentil da parte de Deus. Os nossos cultos eram diferentes, havia uma presença de Deus que vinha, que era diferente, as pessoas eram tocadas. Relatos de pessoas participando de culto anos atrás, que as pessoas falaram a nós, que ficavam 3, 4 dias sem conseguir parar de chorar. Outras passavam a noite, a madrugada toda, orando em línguas até o amanhecer, depois de participar de um culto. Deus fez algo, de alguma forma, nós fomos os responsáveis e perdemos aquilo de alguma maneira, mas agora eu creio que é tempo de novo de olhar para os céus e dizer: ó Senhor, se fendesses os céus e descesses, se fendesses os céus e descesses, e viesse, Senhor, e os montes então se derreteriam. Quais são os montes? Os montes do pecado, os montes que fazem separação entre nós e o nosso Deus, com a presença do Senhor, com o pranto de um povo, com o clamor de uma igreja. Esses montes vão começar a se derreter, e as separações não haverão mais, e o Senhor virá no meio do seu povo. E a minha oração, o meu desejo é que o Senhor venha, é que o Senhor se mova, e nós não iremos colocar o nome da nossa igreja como precursora de alguma coisa. O nome do ministério, ou o nome do grande apóstolo, do grande pastor, não estará ali em evidência para dizer: olha, isso aconteceu por nossa causa. Não é o que nós vamos reivindicar, é o que o Senhor vai fazer. Queremos que Ele fique à vontade para se mover, Então, nesses dias, Deus pode fazer, e Ele pode começar a quebrantar corações, pode começar a, de alguma maneira, afetar os nossos dias e as nossas noites, como aquela canção do pastor Cirilo diz: eu quero me apaixonar outra vez. A Tati cantou aqui: eu quero me desesperar outra vez, eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu digo a você, esses dias estão chegando. Eu comecei a viver esses dias em que o sono não nos afetará mais, as madrugadas serão nossos encontros com Deus. Sabe, Jesus, Ele é o nosso modelo, Ele fazia exatamente isso. De dia Ele atendia as pessoas, quando chegava o entardecer, Ele pegava, chegava à noite, Ele saía e ia tirar um tempo com os seus com o seu Pai, com o seu Senhor, e ali Ele passava a madrugada com o Senhor, em intimidade com Ele. Se Jesus fazia isso, como que nós não vamos fazer isso? Então, tudo que eu quero nesses dias é que o Senhor comece, a minha oração, o meu clamor, é que o Senhor nos desperte. Sabe, eu entendo que talvez você está ouvindo essa mensagem, você fala: olha, mas o meu coração não está queimando assim, e eu te entendo. Mas a questão não é se o seu coração está ou não queimando. A oração correta, o pensamento correto não é esse. A questão é o que você pode pedir para o Senhor hoje. E eu entendi uma coisa: se você pedir a coisa certa, não tem como você não receber. E pedir a coisa certa é você falar: Senhor, eu quero te amar mais, eu quero um coração incendiado.
Senhor, obrigado por tudo que você tem me dado, obrigado pelas bênçãos, obrigado pela saúde, obrigado pela unção, mas Senhor, eu quero um coração cada dia mais inflamado pelo fogo do céu, um coração que chore pela tua presença, um coração que clame, que queime por ouvir as tuas palavras, e que elas sejam escritas nas tábuas do meu coração e mudem os meus dias, a minha história. Sabe, essa é a oração verdadeira, essa é a oração qual você não erra, essa oração, se você pedir amor, é impossível Ele não te dar amor. Cântico dos Cânticos diz assim: atraia-me, Senhor, e eu irei, leva-me e correremos após ti, porque esse é o processo. Se o Senhor não nos atrair, nós não temos como ir, nós não temos como nos achegar a Ele, a atração tem que partir dEle. Eu não tenho condições de amar a Deus, mas à medida que Ele derrama o amor dEle no meu coração, eu começo a correr atrás, até que minhas pernas se cansam, e quando as minhas pernas se cansam, meus joelhos cansam, quando eu me sinto cansado de buscar a Deus e não o encontrar, então Isaías 40 se torna real de novo. Os jovens correm e se cansam, mas aqueles que esperam no Senhor, qual que é a espera no Senhor? A espera que eu entendi no Senhor é aquela espera de Moisés. Moisés, sobe para cá, disse o Senhor, sobe para cá, e Moisés subiu até o alto do monte, e não aconteceu nada no primeiro dia, não aconteceu nada na primeira hora, não aconteceu nada na quinta hora. Passou um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, e no 7º dia, 6 dias, 6 noites, e no 7º dia, o Senhor diz: Moisés, vem mais para cá. Essa é a espera a qual eu me refiro, esperar no Senhor, não no baixo do vale, mas esperar no Senhor no alto do monte, esperar no Senhor lá. Sobe lá e espera. Lá estava Josué e lá estava Moisés esperando. O Senhor disse: sobe para cá, e ele subiu, e ali ele ficou 7 dias, até que o Senhor disse: Moisés, agora vem aqui, e ele entrou no lugar mais denso, e ali o Senhor começou a falar com ele, ali o Senhor deu as tábuas da lei a ele. Essa é a espera que a palavra está dizendo em Isaías 40, é aquela espera que ela não é inerte, é uma espera onde você se coloca, como diz Provérbios capítulo 8, 34, bem-aventurado aquele que vela diariamente as entradas das ombreiras da minha porta, porque aquele que me acha vida e alcança o favor do Senhor. Como diz Provérbios capítulo 8, versículo 34, bem-aventurado aquele que vela diariamente as ombreiras da minha entrada, porque aquele que me acha vida e alcança o favor do Senhor. Essa é a espera no lugar certo, esperar naquele lugar que não é uma atitude passiva, mas é a espera de uma atitude ativa, de se colocar na presença do Senhor e falar: Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, envia-me a mim, use a minha vida, tome os meus dias. A razão de eu haver nascido, a razão da minha vida é para a tua causa, é para teu prazer, é para que o Senhor se deleite sobre mim, é se entregar ao Senhor e permitir ao Espírito Santo fazer em nós o que Ele conseguiu fazer em Cristo, que é o nosso maior exemplo e modelo. Ele tomou Jesus entregou totalmente sua vida, seus dias, sua história, nas mãos do Espírito Santo, nas mãos do seu Pai, e é essa condição. Jesus entregou tudo, como diz o salmista: entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, e Ele vai tudo fazer, Ele tudo fará. Jesus confiou tudo que Ele tinha, e houve um momento de espera, e é preciso esperar no Senhor. Jesus esperou 30 anos, até que o Espírito Santo disse: é agora, chegou o momento, e começou a se mover na vida dele. Sabe, não é porque clamamos hoje que o Espírito Santo tem que se mover amanhã. Nós somos chamados também a viver pela fé, e viver pela fé não é fé em coisas. A fé, a essência da fé, a origem da fé é Cristo, e o final da fé é Cristo. Nós nascemos dele e recebemos uma condição de crer contra a esperança, contra os fatos, contra tudo que nos rodeia, para olhar para Cristo e voltar e caminhar em uma jornada de volta para Ele. Então tudo que fazemos, nós vamos fazer voltados para Ele, o nosso fim é Ele. Nós podemos até colher algumas coisas no caminho, mas nós não podemos deixar que essas coisas
elas roubem a atenção principal, que é o fim da jornada, que é o Senhor. Na verdade, se nós prestarmos bem atenção, o caminho é tão poderoso quanto o seu final, porque Ele em si próprio é o caminho, e tudo que nós alcançamos no decorrer do caminho, já é uma glória dEle, é um tipo de glória dEle. Nós podemos nos alegrar com isso, nós podemos ficar felizes e tomar e comer e beber disso e aproveitar disso, mas nunca permitir que o nosso coração perca o foco de que o final da jornada, a jornada ainda não acabou, os cavalos ainda estão na corrida, sabe? E eu acredito que quantos homens choraram por um mover de Deus, e não é porque nós vamos clamar que amanhã a glória vai cair aqui nesse lugar, vai cair nesse prédio, mas é necessário viver de uma fé que te impulsione cada dia mais, viver de uma fé numa palavra que diz e garante que há uma recompensa para aqueles que creem, e que a nossa confiança não pode ser lançada fora. Há uma recompensa para a sua confiança, há uma recompensa para a sua fé, há um galardão para aquele que espera, há um galardão para aquele que se expõe ao Senhor, e nós vamos viver isso, nós vamos nos expor a Ele, nós vamos nos entregar a Ele. Se isso acontecer hoje, se isso acontecer semana que vem, se isso vier a acontecer daqui a um ano, eu não sei, mas alguém precisa pagar o preço, alguém precisa construir um caminho no ermo, onde não existe nada, onde há mata fechada, onde há tudo travado, ninguém quer passar por aquele lugar, porque é um lugar onde não há possibilidade, mas alguém precisa entrar nesse lugar e começar a abrir um caminho no meio do mato, no meio do nada, no meio da selva. Alguém precisa preparar um caminho. Quando esse caminho estiver pronto, uma multidão vai passar por ele, vai passar com seus carros, mas alguém precisa lançar as estradas, e a palavra diz: preparai o caminho do Senhor, e nós precisamos preparar o caminho do Senhor, preparando o nosso coração para o dia do Senhor. E alguns, como disse o profeta: por que vocês desejam o dia do Senhor? Nós amamos, ansiamos o dia do Senhor. Para alguns vão ser dias de trevas, para alguns vão ser dias terríveis, porque eu sempre digo que esses são dias do entardecer e alvorada. Para alguns a noite está chegando, mas para outros o dia está surgindo. Para alguns tudo estará perdido daqui a pouco, mas para outros, que podem até sim estar chorando, podem estar vivendo dias difíceis, dias que estão com suas lágrimas nos rostos e um clamor no coração, mas a palavra de Deus diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, ela vai brilhando, 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 até se tornar um dia perfeito. E eu acredito, para muitos está chegando a alvorada, a noite está passando, e nós vamos ver a glória do Senhor tomando a terra, tocando cidades, tocando igrejas, e as pessoas vão ver e vão vir e vão se arrepender, e o Senhor vai salvar todo aquele que for destinado. Então, coloque algo no seu coração, uma oração no seu coração, de amor ao Senhor, amar o Senhor sobre todas as coisas, amar o Senhor, chame por esse amor sobre a sua vida, peça, se alguém pode pedir alguma coisa, peça amor, peça sabedoria, porque a sabedoria, nela está o amor. Peça que o Senhor venha conduzir os seus passos de uma forma que você não erre mais, que você não se iluda mais, que você não se impressione mais, porque acredite também, o Senhor tem coisas boas para liberar para os seus filhos, mas isso não vai mais ocupar um lugar indevido no nosso coração. Isso vai simplesmente nos fazer cada dia mais amar o Senhor, dar glórias ao nome dEle cada dia mais. O Senhor vai prosperar o seu povo, mas eu creio que o Senhor está levantando pessoas que não vão mais perder o foco de onde eles devem estar, de onde deve estar o seu coração, onde deve estar o seu olhar, e nós veremos um Deus vindo novamente como fogo no céu, e línguas serão liberadas novamente, pessoas falarão, cantarão uma nova canção, falarão e pregarão uma nova mensagem, uma mensagem que vai ferir o coração dos povos e vai fazê-los cair de joelhos diante do Senhor. Em o nome de Jesus, essa é a minha oração, e eu acredito nisso com toda a minha alma e com toda a minha força. Senhor Deus Todo-Poderoso,
Toma-nos pelas mãos e nos leve, Senhor. Leva-nos, Senhor, de uma forma que possamos andar, ó Deus, e caminhar por dias, e nós não vamos nos cansar mais. Os que esperam no Senhor, eles serão renovados as suas forças, e eles correrão e não se cansarão, caminharão, e eles até voarão, Senhor, subirão com asas como águias, e chegarão até o lugar onde o Senhor está. Senhor, toma estes, inflame o coração de um povo, de jovens, de mulheres, de homens. Faça, Senhor, com que todos os desejos se tornem insignificantes diante de Ti. Todas as nossas vontades se tornem, Senhor, supérfluas diante de Ti. Que nós não tenhamos mais um Deus na estante da nossa vida como uma parte da nossa vida, mas que Ele ocupe todo o nosso coração, toda a nossa alma. Ocupa, Senhor, e coloque a Tua bandeira no lugar mais alto da minha vida. Lá, Senhor, coloque a Tua bandeira, e isso vai determinar que eu sou Teu, que minha vida é Tua, que o meu coração é Teu. Ocupa, Senhor, áreas que ainda não foram ocupadas, Senhor, territórios na minha alma, no meu ser, que ainda não foram entregues totalmente a Ti, no coração de cada pessoa que está ouvindo, assistindo. Ocupe, Senhor, áreas no coração deles que ainda não foram ocupadas pelo Teu Espírito Santo, e haja luz nesses lugares, ainda que esses lugares possam ser lugares áridos, lugares sujos, lugares, ó Deus, talvez imundos, mas ali o Teu Espírito Santo começa a fazer uma obra, no meio do caos, no meio das trevas. Ele começa a fazer uma limpeza e tirar coisas que não podem mais permanecer ali, e plantar outras coisas que o Senhor deseja que cresçam e se tornem árvores frutíferas, até que ali, Senhor, se torne mais um jardim com a árvore da vida no centro, e eles possam viver a vida que o Senhor sempre desejou para eles. Esse é nosso desejo, Pai. Cria em nós um coração puro, restaura em nós um espírito inabalável, reto, que não se curva, que não se inclina, que seja como o Salmo 92, nós falamos: unja-nos com óleo fresco, e que haja um poder como de um boi selvagem sobre esses homens, sobre essas mulheres, e eles não aceitem mais um jugo que não é para estar sobre eles. Eles não admitam mais nada, Senhor, que não venha de Ti sobre a vida deles. Eles não admitam mais, e venha esse poder de um boi selvagem, como o Salmo 92:10 fala. Então, assim, Senhor, eu termino esse momento e acreditando que essa unção fresca agora, Senhor, seja liberada sobre os corações, seja liberada sobre as almas, e eles vão, Senhor, se levantar, vão invocar o Teu nome, e vão segurar o Senhor nas suas orlas, pelas suas vestes, e vão extrair de Ti a Tua virtude, e vão se apresentar com mãos limpas, corações puros, diante da Tua presença, como soldados, como noiva, como uma igreja sem mancha, sem ruga, que vive para preparar o caminho do Senhor. Em o nome de Jesus, Pai, tome cada um nas suas mãos, cubra-os com a Tua graça, em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, que o Senhor possa estar te enriquecendo um pouco mais nesses dias. Continue firme a sua jornada, não permita que nada faça desfalecer a sua convicção e a sua fé, porque a sua fé tem um grande galardão, a sua confiança tem um grande galardão da parte do Senhor. Então não deixe que nada ofusque a sua visão, mas corra para os pés do Senhor, e Ele vai te ajudar lá. Que a igreja possa triunfar nesses dias, com a glória do Senhor no meio dela. Estamos com muitas saudades de todos, saudades dos nossos cultos, saudades dos nossos momentos. Mal começamos e paramos, mas eu creio que mais dia menos dia, e o Senhor vai nos permitir de novo estarmos todos juntos, adorando, fazendo o nome dEle levantado e grande no nosso meio. E que o que você precisar, o que você tiver necessidades, nós estamos aqui, eu, pastor Nilson, para ajudar vocês, para atender vocês. Vocês têm o nosso telefone, nos procure, qualquer coisa nós estamos à disposição para ajudar vocês em toda e qualquer circunstância,
e como igreja, como corpo, estamos unidos, e o Espírito Santo vai nos conduzir em glória e triunfo. Deus abençoe sua vida, sua família. Aos irmãos de fora que têm nos assistido, nos acompanhado, de Rondonópolis, São José do Rio Preto, Andradina, Ponta Linda, deixo um abraço para vocês, saudades de todos vocês também, e que o Senhor possa estar breve nos consolando com a presença de vocês novamente, como o apóstolo Paulo falava, que a presença de seus amigos era um consolo para ele, e eu posso afirmar nesses dias que a presença dos irmãos, a igreja reunida, estar em comunhão com vocês, é sempre um consolo de Deus para o meu coração, e espero novamente, rapidamente, podermos estarmos juntos. Deus os abençoe, em nome de Jesus.